Oi, gente, aqui é a Alana Landim. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês na Semana Pedagógica da Moonshot, iniciando esse ano de 2022, que promete. E o tema que eu separei para gente nessa Semana Pedagógica é possibilidades e desafios da aprendizagem baseada em projetos. A minha proposta aqui com vocês hoje é que a gente possa refletir sobre as nossas práticas, tudo aquilo que a gente já conhece, sobre talvez essa estratégia ativa que seja aí a mais antiga, que a gente está mais acostumado a utilizar, que a gente possa iniciar esse ano de 2022 com uma nova forma, né, de olhar para essa proposta. Então, vamos juntos? Bom, quem sou eu, né? Eu sou a Alana Landinha, sou consultora educacional, Google Trainer, Google Innovator, e tenho uma experiência tanto quanto docente, quanto também com a formação de professores, com consultoria pedagógica e educacional, tanto na área de estratégias ativas, quanto também de recursos digitais aplicados aí a projetos educacionais. Entre as estratégias ativas que eu sou apaixonada, estão aí Maker, gamificação e, claro, aprendizagem baseada em projetos. Então, vamos parar de falar, de apresentar, vamos começar logo o que interessa? Primeiro, eu queria iniciar com essa frase do Steve Jobs, que eu gosto muito, eu acho que tem tudo a ver com a nossa proposta aqui hoje. Criatividade é apenas conectar coisas. Olha que interessante. Muitas vezes a gente acha que para ser criativo ou que para fazer algo criativo a gente tem que inventar a roda, né? Fazer algo totalmente novo. E não. A minha proposta aqui com vocês hoje é que a gente possa olhar já para as nossas práticas e integrar a elas, conectar a elas novos conhecimentos, novas propostas que eu posso trazer aqui para vocês. Então, que a gente possa realmente olhar para essa bagagem que a gente tem, para a nossa experiência, para a maneira como a gente trabalha com projetos nas nossas aulas, na escola ou com os nossos alunos, e que a gente possa realmente pensar como que eu posso criar em cima dessa prática que eu já realizo há tantos anos. O que eu posso incrementar, o que eu posso conectar de novas informações, de novas tecnologias. Para início, eu vou passar um vídeo aqui para vocês de uma música muito especial que eu tenho certeza que muitos de vocês aí vão lembrar da infância ou vão lembrar de algum momento especial que vocês tiveram na escola. Essa música é Aquarela de Toquinho. Eu não vou passar aqui o vídeo completo, fica o convite para vocês assistirem depois. Mas eu queria que vocês prestassem um pouquinho de atenção nessa música, no clipe, né, no vídeo aqui que vai passar, para a gente discutir um pouquinho sobre o que é, né, essa questão do porquê que eu trouxe essa música para o início aqui da nossa conversa sobre aprendizagem baseada em projetos. Então, vamos lá.
Vou interromper aqui o vídeo, depois fica a sugestão aí para vocês poderem continuar, né, assistindo. É interessante, né? Eu queria que vocês pudessem refletir bastante sobre essa música, porque ela traz para a gente, principalmente quando a gente fala de aprendizagem baseada em projetos, sobre possibilidades. E ela fala muito também sobre essa criatividade, né? Em uma folha com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo, corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva. Então, é justamente sobre não se limitar, sobre não se bloquear, e principalmente não permitir, né, não trazer esses limites para os nossos estudantes quando a gente propõe uma atividade, um projeto, né, uma atividade baseada em projeto. A gente vai discutir muito isso aqui hoje. A importância realmente da gente permitir essa criatividade dos nossos estudantes, permitir que eles possam colocar ali a criatividade deles. E eu trouxe essa música, né, para a gente refletir aí um pouquinho sobre essas possibilidades, sobre o quanto que eu posso trazer da minha experiência para poder, a partir de algo, né, que eu vejo ali numa folha, uma reta, eu posso transformar um guarda-chuva, eu posso transformar num castelo, eu posso desenhar um mar e criar um barco, e aí conseguir criar uma narrativa a partir daquilo que faz sentido para mim. E eu espero que isso tudo faça muito sentido para vocês também. Depois, não deixem de comentar aí o que vocês refletiram, o que vocês acham, né, que essa música Aquarela do Toquinho tem a ver com a nossa proposta aqui de conversar sobre as possibilidades e desafios da aprendizagem baseada em projetos. Vamos seguir. Bom, afinal, o que é aprendizagem baseada em projetos? Eu trouxe aqui uma definição, um conceito do Bender, tá, de 2012, e ele fala para a gente assim, que a aprendizagem baseada em projetos, ela pode ser definida pela utilização de projetos autênticos e realistas, baseados em uma questão, uma tarefa ou um problema altamente motivador e envolvente para ensinar conteúdos acadêmicos aos nossos alunos no contexto do trabalho cooperativo para a resolução de problemas reais. Eu gosto muito desse conceito, porque muitas vezes a gente acha que projeto é simplesmente fazer ali a construção, né, fazer uma apresentação e pronto, acabou. Não, a gente está falando de uma estratégia ativa onde a gente precisa motivar e envolver o nosso estudante. Não adianta eu trazer uma proposta de projeto para os meus alunos e eles não se sentirem engajados, e eles não se sentirem motivados a realizar aquele projeto. E é muito importante que essas propostas, né, de aprendizagem baseada em projetos, elas tenham, sim, um objetivo, que é desenvolver um conteúdo ali de uma ou mais disciplinas, que a gente vai discutir daqui a pouco, que isso permita aos nossos alunos um trabalho cooperativo e, principalmente, que seja direcionado para a resolução de problemas reais, para que eles possam realmente se motivar e envolver na realização desses projetos. Então, a primeira questão que eu gostaria de levantar, que a gente consiga realmente refletir sobre esses temas de projeto que nós apresentamos para os nossos estudantes. Eles têm realmente uma forma ali de engajar esse aluno consegue se enxergar nessa proposta, ou não, eu vou passar esse projeto aqui porque eu tenho que passar, porque a escola, todas as turmas estão trabalhando. Esse é o primeiro ponto importante. Às vezes eu escuto muito dos professores, mas eu vi com uma proposta muito bacana e os meus alunos não se interessaram. Não vão se interessar, porque aquela proposta muito bacana é muito bacana para você, é muito bacana às vezes para o coordenador, para o diretor, mas e para o seu estudante, e para o seu aluno? Essa proposta é bacana para ele? Ela vai motivá-lo? Ela vai engajá-lo? Então, é isso que a gente precisa refletir, tá? Então, eu gosto muito desse conceito do Bender, fica aí de sugestão para vocês, para que a gente sempre pense que esse projeto ele tem que trazer um problema que vai ser motivador, que vai envolver o nosso estudante, que vai estar linkado, sim, com o conteúdo que a gente precisa trabalhar em sala, mas que desenvolva de uma forma cooperativa e traga para essa perspectiva um problema real para os nossos estudantes resolverem, tá? O que é bom a gente saber quando a gente fala de aprendizagem baseada em projetos e muitas vezes a gente esquece? Primeiro, quando a gente fala de projetos de uma maneira geral, ele pode ser interdisciplinar ou não.
Então, eu sou professora de geografia. Eu posso trabalhar um projeto que vai envolver apenas disciplinas de geografia, conteúdo de geografia, ou eu posso fazer um trabalho interdisciplinar com outros professores, com outras áreas, com outras disciplinas, tá? Outra questão importantíssima, eu preciso envolver problemas reais nesse projeto, porque não é simplesmente a apresentação do projeto. A gente precisa que esse aluno consiga enxergar o impacto, né? O como que ele pode intervir, o quanto que ele pode mudar naquele problema que está sendo apresentado. Que talvez ele até está acostumado ali a vivenciar, mas ele nunca foi convidado a refletir sobre. Outras 3 características, curiosidades aí sobre a aprendizagem baseada em projetos. Em inglês, ela é conhecida como Learning Based Projects, ok? Outro conceito importante. Projetos são empreendimentos finitos, ou seja, eles têm fim. Não tem como a gente iniciar um projeto com os nossos alunos que não vai ter uma data ali de término. Então, é muito interessante que a gente entenda que esses projetos podem ser projetos de uma semana, de um mês, de um semestre ou de um ano. Mas é muito importante que a gente, no início, tenha definido qual que vai ser essa duração desse projeto, até para a gente trabalhar com as etapas, com as entregas dessas etapas, e para que a gente possa incluindo ali objetivos bem definidos para cada uma dessas etapas. Outro ponto interessante é que de referências históricas a gente tem aí John Dewey, considerado aí, talvez como o pai da aprendizagem baseada em projetos, no final aí do século XIX, início do século XX, ele vai trazer muitos estudos, ele trabalhava muito com essa perspectiva da aprendizagem baseada em projetos, contribuiu muito, né, com essa proposta, mas se a gente olhar historicamente, voltar muitos séculos aí para trás, a gente encontra outros registros também relacionados à aprendizagem baseada em projetos, como, por exemplo, no final do século XVII, na Itália, na perspectiva do ensino profissionalizante. Então, é interessante a gente trazer aqui que não é uma metodologia ativa nova, tá? É algo que a gente já trabalha há muitos anos. Eu, na escola, como estudante, participei de várias atividades como projeto. Eu, enquanto docente, desenvolvi vários projetos com os meus alunos, mas o que é importante é a gente pensar um pouco justamente no objetivo, né? Como que esse projeto foi apresentado aos estudantes? Como que esse projeto, ele realmente foi percebido por aqueles estudantes? Foi um projeto que os alunos puderam contribuir, puderam compartilhar, ou foi um projeto que esses alunos apenas executaram? Tá? Essa é a reflexão que eu quero deixar aqui com vocês. E, para isso, eu trouxe uma frase do Confúcio, super contemporânea, que ele dizia o seguinte: contaram-me e eu esqueci, vi e entendi, fiz e aprendi. Então, a minha proposta aqui é que a gente possa pensar como que a aprendizagem baseada em projetos, ela traz para a gente uma série de possibilidades, mas ela traz também alguns desafios. Entre esses desafios, como que a gente pode proporcionar para o nosso estudante que ele faça na prática o que ele realmente está estudando, o que ele realmente está vivenciando ali durante as etapas daquele projeto. Bom, vocês já estão percebendo que eu não estou falando do basicão, né, sobre aprendizagem baseada em projetos. A minha proposta aqui é bem a reflexão, que vocês possam refletir sobre aprendizagem baseada em projetos. Para isso, eu também trouxe dados, né, do Banco no Fórum Econômico Mundial de 2018, acho que todo mundo já viu em algum momento esses dados, mas nunca é demais relembrar. As habilidades para o século XXI, né? Então, a gente fala de criatividade, a gente fala de pensamento crítico, a gente fala de gestão de pessoas. Até um tempo atrás, a gente não discutia, né, essas habilidades, a gente preocupava-se muito ali com o conteúdo. Hoje a gente tem sim que se preocupar com o conteúdo, mas também com o desenvolvimento dessas habilidades. Então, quando a gente fala de gestão de pessoas, de colaboração, de inteligência emocional, a gente percebe o quanto que isso é desenvolvido em atividades de projeto, né? O quanto que esses alunos precisam aprender a resolver problemas complexos em grupo, né? Saber ali respeitar a opinião do outro, pensar em formas de selecionar por meio de critérios quais serão as ideias que serão prototipadas ou não.
Então, é interessante quando a gente começa a olhar, né, que a gente tem essa mudança do perfil do aluno, do perfil do professor, mas isso está muito condizente com as mudanças como um todo que a gente tem vivenciado nos últimos anos, nas últimas décadas. Então, como que nós, enquanto docentes, nós estamos promovendo isso no planejamento das nossas aulas? Então, não é só a questão, o aluno vai aprender tal conteúdo, mas ele vai aprender este conteúdo desenvolvendo quais habilidades, né? Eu não posso simplesmente pensar que meu aluno vai aprender a resolver um determinado cálculo, mas sim a entender como esse aluno vai desenvolver a habilidade de resolver problemas complexos. Então, quando a gente pensa na proposta na aprendizagem baseada em projetos, a gente consegue desenvolver essas e outras habilidades necessárias, independente da profissão que o nosso aluno quiser seguir, né? Esses são outros dados também do Fórum Econômico Mundial, que é quando a gente fala, né, que mais de 60%, né, dos nossos alunos que hoje estão no ensino fundamental, eles terão profissões que ainda não existem. Então, não tem mais como a gente falar assim, estou formando os meus alunos para engenheiros, futuros médicos. Sim, eles podem ser futuros médicos e engenheiros, mas eles também poderão exercer uma série de outras profissões que hoje a gente ainda nem faz ideia e vão existir daqui a 10 anos, por exemplo. Então, é muito importante que a gente tenha, né, esse olhar também quando a gente faz o nosso planejamento, quando a gente cria as nossas atividades, quando a gente faz o planejamento das nossas aulas. E aí eu trouxe um resumo aqui para a gente refletir, que é o que a gente precisa considerar quando a gente vai trabalhar com projetos ou com metodologias ativas de uma maneira geral. Primeiro, é o protagonismo do estudante, a gente vai discutir bastante isso, porque protagonismo do estudante e participação ativa não é o aluno falar, não é o aluno apresentar, não é o aluno estar fazendo uma atividade em grupo, é esse aluno realmente sentir-se pertencente ao processo de aprendizagem. É quando esse aluno ele se sente realmente que faz sentido aquilo que está sendo proposto, que a opinião dele, que o contexto social onde ele vive faz sentido, está sendo ouvido ali naquele contexto. E a gente vai discutir bastante sobre isso. Proporcionar, né, nessas atividades a colaboração, a comunicação e a empatia entre esses alunos, trazer problemas reais para esses projetos, proporcionar a autonomia do estudante. Então, como que eu vou permitir que esse aluno pense, que esse aluno coloque a opinião dele, que ele traga um pouco da experiência dele, né, para esse projeto? A gente vai discutir bastante isso daqui a pouco. E os estilos de aprendizagem diferentes. Nós aprendemos de formas diferentes, nós não podemos mais querer que os nossos alunos aprendam da mesma maneira. Nossos alunos aprendem de maneira diferente. Então, tem os alunos que são mais visuais, os que são mais auditivos, os que são mais sinestésicos. Como que na minha proposta de um projeto, eu estou considerando essas diferentes formas de aprender, esses diferentes estilos de aprendizagem? Como que eu estou proporcionando para o meu aluno se expressar de forma diferente? Eu estou considerando isso? Ou ainda quero que todos os alunos apresentem o resultado do projeto da mesma maneira? Então, são questões aí já para nesse início de 2022, a gente pensar e começar a incorporar aos poucos nos nossos planejamentos e nas nossas aulas. Primeiro ponto que eu quero discutir aqui com vocês é quando a gente fala de protagonismo. É tão lindo, né? O protagonismo do estudante, o aluno como protagonista. Mas o que é realmente o aluno como protagonista? E aí eu trouxe esse conceito do professor Antônio Carlos Gomes da Costa, que ele fala o seguinte: entender o aluno como protagonista no processo de aprendizagem é bem mais que a proposição de aulas ativas. É considerar o contexto social no qual ele está inserido e oportunizar práticas nas quais ele se interesse, se enxergue, possa participar e contribuir, alcançando uma aprendizagem significativa. Então, se eu chego para os meus alunos com uma proposta de projeto, que ela já está pronta, fechada, do início ao final, o meu aluno não vai se interessar. Ele não vai se enxergar naquela proposta. E daí vem grande parte da desmotivação.
Porque muitas vezes nós, professores, coordenadores, a gente ainda traz propostas com base naquilo que nós acreditamos que é importante. E a gente deixa de ouvir o que é importante para o aluno, o que faz parte do contexto social dele. Então, essa reflexão que o professor traz, ela é muito importante para a gente refletir sobre como nós estamos permitindo o protagonismo dos nossos estudantes nas nossas aulas. Eu ainda acredito que protagonismo é apenas a participação ativa? Não, mas na minha aula o aluno é protagonista, ele apresenta, ele faz atividade em grupo, ele faz isso, ele é aquilo. Gente, isso não é protagonismo, isso é participar. E nem é participação ativa. A gente está falando aqui de realmente ver o aluno além ali do nome e sobrenome, além do número de chamada, é entender o que faz sentido para esse aluno, o que move esse aluno, o que faz o olho dele brilhar. Durante muito tempo, eu tive a oportunidade de trabalhar com estudantes e eu conseguia perceber ali quais eram as paixões deles, né? Seja ali edição de vídeo, seja música, seja diagramação, seja ser muito bom em texto, até mesmo em liderar, em organizar. Como que a gente está permitindo que esses alunos, principalmente quando a gente trabalha com anos finais e ensino médio, como que a gente está permitindo que esses alunos linkem essas habilidades com o projeto de vida deles, né? Então, é esse olhar para os alunos de vocês. Ai, meu aluno só fica na rede social. Ele tem uma habilidade ali, né? Seja ela de edição, seja ela de conseguir fazer paródias, fazer memes, fazer uma série de sínteses, né? Com base ali naquela rede social específica. Mas como que a gente pode trazer isso para a sala de aula para que esse aluno deixe de se sentir excluído, porque aquilo que ele sabe fazer de melhor não é considerado, e a gente passe a incluí-lo, né? Trazer aquilo que faz muito sentido para ele, que ele faz bem, que ele faz com facilidade, com naturalidade, como que a gente traz isso para uma proposta de projetos. Ah, o meu aluno desenha muito bem. Como que a gente traz esse desenhar muito bem para que ele se enxergue na nossa disciplina? Ah, o meu aluno grava vídeos ou canta, faz paródias muito bem. Como que eu trago isso para a minha proposta de projetos, para a minha sala de aula? Como que eu posso ajudar o meu aluno a enxergar que essa habilidade dele pode ajudá-lo, né, a desenvolver outras, pode melhorar o relacionamento dele com os outros colegas? Então, nós temos um papel hoje muito importante, né? Sempre foi muito importante, mas hoje a gente tem um papel ali de identificar isso e às vezes mostrar para esses alunos. Quantos alunos eu tive que às vezes não viam, né, que esse saber desenhar, esse saber escrever muito bem, era uma habilidade nata, ou às vezes algo que eles estavam trabalhando há muito tempo e que eles podiam desenvolver e ajudar os colegas com essa habilidade. Beleza, né? Falei aí de protagonismo, de participação, de considerar os diferentes estilos de aprendizagem. Ok, Alana, tudo muito bonito. E agora? Como que a gente faz isso na prática? Como que a gente coloca todos esses pontos em um projeto? Como que eu posso proporcionar isso, né, numa perspectiva de aprendizagem baseada em projetos para os meus estudantes? Eu trouxe aqui para vocês um cenário hipotético, mas que pode ser um cenário real da sala de aula de vocês. Primeiro ponto, eu queria que vocês começassem a refletir sobre os alunos de vocês. Ah, Alana, eu tenho 30 alunos, eu tenho 100, eu tenho 200, enfim. Não importa a quantidade de alunos. Pensem numa turma que vocês tenham. E agora, não pensem nessa turma como os 30 alunos, mas eu quero chamar a atenção aqui para vocês, para a gente pensar nas personas. O que são essas personas, né? No mercado, de uma maneira geral, quando uma marca ela vai lançar um produto ou um serviço, ela não consegue fazer isso por público de uma maneira geral. Então, ela cria as personas. São personagens fictícios que ela vai construir com base em questões, em dados reais. Então, ela vai construir ali personagens com hábitos, com formações, com desejos, com necessidades de compra, que vai fazer com que ela oriente melhor a produção ali a elaboração daquele produto, daquele serviço para poder oferecer. Então, qual que é a minha sugestão aqui para nós, né? Que a gente possa agora no início desse ano olhar para as novas turmas que a gente vai ter
e pensar nos nossos alunos como personas, né? Quem são as personas ali que representam a minha turma ou que talvez representam todos os meus alunos, né? Quando a gente trabalha uma quantidade maior de alunos de um mesmo segmento. Quem são esses alunos? Qual que é o perfil, né? Quais são esses personagens que aparecem? E um outro ponto importante é o mapa de influência. O que é esse mapa de influência? É a gente entender quais são as influências que os nossos estudantes estão tendo hoje. O que eles estão lendo, os desenhos e filmes que eles estão assistindo, as músicas, o que faz sentido para eles, as roupas. É uma atividade até muito interessante de ser realizada na primeira semana de aula, né? Que possa ser talvez até construído ali um mapa de influência coletivo da turma ou de cada aluno. Vocês podem fazer formulários específicos para ter esse raio-x da turma. Quem que é essa turma que você vai trabalhar neste ano, né? Quais são as características, como que é a personalidade desses alunos? Eles gostam mais de sair, eles gostam mais de ficar em casa? Como é que foi essa questão da pandemia para eles? Como que está ainda toda essa questão? Então, para dar um exemplo para vocês, eu trouxe aqui 3 personas, tá? Que seriam aí alunos de anos finais, a gente pode trabalhar mais ou menos nesse segmento. A Clara, ela quer cursar medicina. O padrão de aprendizagem dela é sinestésico, ou seja, ela aprende na prática. Ela precisa ir por mão na massa para aprender. A Clara, ela já ajuda em uma ONG perto da casa dela. Como que vocês acham, né, que a Clara, ela vai querer, né, como que ela vai se enxergar, como que vai fazer sentido para ela um projeto? Tudo aquilo que for direcionado à questão do cuidado com o outro, das pessoas, aquilo que envolve, né, um olhar mais geral, um olhar mais social, principalmente no que diz respeito à saúde. Então, nessa imagem aqui anterior, eu quis trabalhar um pouco essa questão do aquecimento global, a gente pode pensar aí da Agenda 2030. Tema que você tiver que trabalhar com a sua turma, permita, né, que alguns pontos, que algumas etapas desse projeto, os alunos eles possam se enxergar de acordo com aquilo que faz sentido para eles. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar aquecimento global, a Clara, que quer cursar medicina, ela vai querer estudar aquecimento global de uma perspectiva da saúde. O quanto que o aquecimento global prejudica a saúde das pessoas. Por ela ter esse padrão sinestésico, para ela apresentar isso por meio de uma maquete, fazer a representação de um pulmão e mostrar as dificuldades que a pessoa vai ter em decorrência da poluição, alguma coisa mais específica que ela queira, vai fazer muito mais sentido para ela, tá? A Ellen, ela já pensa em cursar engenharia ou física, ela não se decidiu ainda. O padrão de aprendizagem dela é visual. Os visuais são aqueles que precisam escrever, que gostam de fazer esquemas, mapas mentais, precisam muito realmente de desenhar, né, de enxergar aquilo que está sendo estudado, está sendo falado. Ela adora Lego e Minecraft. A Ellen, por essa característica dela, de querer fazer engenharia física, quando ela olha para esse tema de poluição ambiental ou algum dos ODS, né, ela vai querer pensar muito nessa proposta de ou estudar e propor algo para redução, para eliminação da poluição, por exemplo, e ela vai querer fazer a construção disso para que as pessoas possam enxergar aquilo que ela está pensando. Então, ela pode fazer essa construção como se fosse uma maquete desde Lego, até mesmo fazer essa construção no Minecraft, né, que também é uma possibilidade. Ou fazer um slide, ou fazer algo que realmente mostre. Ela vai querer que as pessoas vejam aquilo que ela propõe. E perceba que por ela querer fazer engenharia ou física, o foco dela vai ser muito em questões mais exatas, né? Em números, em proposições reais do que pode ser feito para eliminar ali ou reduzir aquele problema. Já o William, ele quer cursar Direito ou Relações Internacionais e o padrão de aprendizagem dele é auditivo. A gente acha que o auditivo gosta de ouvir, mas não, o auditivo gosta de falar. O auditivo aprende quando ele fala, quando ele discute, quando ele propõe discussões, né? Quando ele reflete ali em voz alta. E ele já tem um canal no YouTube e um podcast. Então, para o William, ele vai querer trazer, né, o que vai mover o William com relação ao aquecimento global é estudar as legislações internacionais, as diferenças de um país e outro. Ele vai querer
proporcionar ali debates, discussões, fóruns para poder trazer essas informações que ele pesquisou, ou então fazer por meio de um vídeo, né? Ou até mesmo um podcast, convidando outras pessoas, entrevistando essas pessoas. Então, percebam, o mesmo tema, aquecimento global. Mas quando eu permito que os meus alunos, por meio daquilo que faz sentido para eles, por meio daquilo que já é uma habilidade que eles têm, eles olhem para esse problema da maneira que faz sentido para eles, que faz o olho deles brilharem, eu permito não só que eles sejam protagonistas, que eles tenham uma aprendizagem mais significativa, porque eles nunca mais vão esquecer esse projeto, mas também eles vão aprender com os outros. A Clara vai aprender muito com a Ellen, que vai aprender com o William, e assim sucessivamente. Porque a gente traz estímulos diferentes para que esses alunos possam aprender e aprender com os outros também. E agora eu trago para vocês novas possibilidades para a gente pensar sobre aprendizagem baseada em projetos. A primeira delas é o Design Thinking, né? Só o Design Thinking ele já é uma palestra, né? Por si só uma formação, mas eu queria só deixar aqui de sugestão para vocês. O Design Thinking ele é uma abordagem que catalisa a colaboração, a inovação e a busca por soluções criativas para problemas complexos, né? A gente trabalha com etapas, então tem a etapa da ideação, a prototipação e a parte do teste. Então, é muito interessante que a gente traga para as nossas propostas, né, de aprendizagem baseada em projetos, que as etapas elas contenham, né, esse momento de idear, esse momento de geração de ideias, para que esses alunos possam realmente não focar ali na qualidade da ideia inicial, mas na quantidade, para depois eles adotarem critérios de seleção, para que eles possam prototipar essa proposta deles, para eles verem que não é só uma ideia, será que isso realmente faz sentido se eu for colocar em prática? Então, isso é muito importante. Então, é legal a gente começar a pensar em trazer outras metodologias para poder integrar dentro da proposta de projetos. E o Design Thinking, ele não só ajuda, né, nessa proposta dentro das etapas da aprendizagem baseada em projetos, mas ele também traz um novo olhar, né, nessa perspectiva mesmo da empatia, de se colocar no lugar do outro, de idear, quer ver ele, olha, montei meu projeto, tive ali a interação com o colega, não deu certo, vou voltar. Então, é muito importante que a gente esteja também atento a como a gente pode ir incorporando aí novas estratégias. E quando eu falei com vocês de protótipos, né, a gente pode pensar aí junto com a aprendizagem maker, ou focar aqui mesmo nessa questão do protótipo, quando a gente traz essa proposta de aprendizagem baseada em projetos, que isso não fique só no campo das ideias, né, que os alunos eles realmente tragam isso ou para o físico ou para o digital, mas de uma forma mais concreta. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de protótipos, né? Então, aqui é um protótipo de um aplicativo que foi feito aqui de forma física, né? Então, os alunos cortam aqui no papel que seria o celular e por meio aqui, né, de desenhar as telas no papel, eles vão puxando e vão mostrando ali como que seria a interação de uma pessoa com esse aplicativo que eles pensaram que pode resolver um problema. Aqui tem um protótipo de um caixa, né, que aí pode ser para resolver algum problema específico. Aqui uma questão até de local, de saídas, a utilização de blocos de montar para poder construir cenários, para trabalhar principalmente quando, às vezes, esse projeto está mais voltado para algo que é um serviço ou uma situação do que um produto em si. E até mesmo aplicativos, né? A gente tem plataformas, sites que a gente consegue construir aplicativos, fazer a simulação de aplicativos, para que esses alunos consigam ir ao máximo, explorar ao máximo a ideia deles. Que aquilo não fique ali só numa sugestão, mas que eles possam ver o quanto que eles podem ir além com aquela ideia. E outra proposta é que a gente possa incluir a estratégia ativa, que é a aprendizagem baseada em projetos, que a gente possa incluir outros recursos digitais. Então, a gente pode trabalhar com as redes sociais, sejam elas Facebook, Instagram, Twitter ou TikTok. Sempre pesquisem antes para saber qual que é a rede social que os alunos de vocês mais utilizam. Ah, Alana, não tem Instagram, estou lá no Facebook, vou pedir para os meus alunos fazerem no Facebook. Às vezes, o aluno de vocês nem tem conta mais no Facebook, né? A gente quer saber que uma rede social não está indo muito bem quando não tem jovem lá mais. Então, procurem saber quais são as redes sociais que os estudantes de vocês estão utilizando, né?
Isso é muito importante. O Minecraft ou Scratch, a gente consegue fazer a construção de cenários, a construção de jogo. Então, a gente pode prototipar não apenas algo assim no que diz respeito ao físico, mas a gente pode trazer outras maneiras de prototipar as ideias ali que aqueles alunos estão trazendo para a gente. Aí tem o Minecraft e o Scratch. O Padlet, né, que é uma ferramenta muito bacana que pode ser utilizada de portfólio, que pode ser utilizada para registrar as etapas, né, de elaboração daquele projeto, muito bacana também para ser utilizado. O Trello, eu sou apaixonada com o Trello, e a minha sugestão aqui para vocês, principalmente para alunos de anos finais e médio, é trabalhar com o Trello para gestão das equipes, que cada grupo possa ter o seu Trello, colocar ali quais são as etapas a serem realizadas, quais são as etapas, quem é o responsável por cada uma delas, colocar ali as referências, e isso vai fazendo com que os próprios alunos tenham uma gestão daquele projeto que está sendo elaborado. Uma outra dica que eu gosto muito de trazer é que, em muitos casos, eu não trabalhava com projeto com grupos dentro da turma. 4, 5 grupos. Eu trabalhava com o projeto da turma. E aí a turma se redividia em vários grupos. Era o grupo da comunicação, era o grupo da criação, da diagramação, enfim. E às vezes o mesmo aluno, ele estava em mais de um grupo de acordo com aquilo que fazia sentido para ele, de acordo com o que ele realmente se identificava, tá? O Google Sites ou outros sites de uma maneira geral que os alunos podem utilizar para apresentar o projeto deles, para poder registrar ali todas as etapas, quem são os responsáveis, e mesmo depois, quando o projeto acaba, mesmo depois ali que o ano letivo se encerra, eles podem continuar com esse site, com esse projeto, com esse histórico digital, tá? E o Fab App, que é justamente para eles conseguirem, é uma fábrica, né? Fábrica de aplicativos, para que eles possam criar ali os aplicativos deles, caso, né, em algum projeto, a solução ali que eles visualizem para aquele projeto, para aquele problema, seja a construção de um aplicativo. Para os alunos, né, menores, a gente pode incentivar muito aí essa parte da construção, deles fazerem ali simulando que é a tela do computador, que é a tela do celular, para os alunos maiores também, e depois dessa fase eles podem passar aí já para uma parte mais digital, que é realmente a construção desse aplicativo. E como que a gente organiza isso tudo, né? Eu trouxe aqui para vocês de sugestão um Canva, que seria um Canva para aprendizagem baseada em projetos, onde a gente vai definindo aqui qual que é o meu objetivo de aprendizagem, qual que é o meu público, né? Qual que vai ser a situação, o problema que eles vão discutir, quais vão ser as habilidades a serem desenvolvidas, a criatividade, a resolução de problemas, quais vão ser as etapas desse projeto, como que vai ser a apresentação dele, né? Quais recursos digitais que eu vou utilizar, que os meus alunos vão poder utilizar? Como que eu estou permitindo a personalização né? Como que eu estou permitindo a personalização nesse projeto? Como que vai ser a avaliação? Quais riscos e restrições tem aqui? Então, eu vou disponibilizar esse material para vocês, e é muito interessante que vocês sempre façam esse planejamento pensando no estudante de vocês. Lembram lá da persona, do mapa de influências? Sempre pensem nisso quando a gente estiver montando uma proposta. E nunca é aquela proposta que é bacana para mim, mas é pensar no que vai motivar o meu estudante, o que vai fazer sentido para ele. Eu tenho aqui um conteúdo a ser trabalhado, eu tenho um objetivo com esse conteúdo e eu tenho ali um destino, né? Eu tenho um ponto final onde eu preciso que os meus alunos cheguem, mas o caminho que esses alunos vão percorrer pode ser personalizado. Então, vai ter aluno que vai querer, né? Todos nós estamos aqui num ponto de partida e a gente deseja chegar a um destino final, né? Nós, professores, com os nossos alunos. Mas a gente não precisa exigir que todos vão da mesma maneira, no mesmo tempo. Isso é personalizar. É permitir que eles possam ir no tempo deles, no ritmo deles. E no caso aqui dessa analogia com a viagem, com o destino, vai ter aluno que vai querer ir a pé, vai ter aluno que vai querer ir de carro, vai ter aluno que vai querer ir de avião, vai ter aluno que vai querer abrir uma trilha numa estrada de terra porque está querendo ver a paisagem. E aí, como que a gente está permitindo isso? A gente está permitindo que esses alunos sejam exploradores e a gente está ali como orientador, como mediador quando eles precisarem, ou a gente está exigindo que eles vão ali pelo mesmo caminho, pelo caminho asfaltado, de ônibus ou de avião para chegar mais rápido. Então, essa que é a reflexão que eu deixo aqui para vocês. Deixo aqui algumas dicas de leitura, tá? Alguns livros
que fazem parte aí da minha formação, que eu sempre gosto de indicar, não só para esse tema de aprendizagem baseada em projetos, mas para falar de educação hoje em dia de uma maneira geral. E gostaria de finalizar aqui com essa frase do John Dewey, né? Que educação não é a preparação para a vida, educação é a própria vida. Então, que a gente perceba que essas atividades, que tudo que a gente traz em sala para os nossos alunos, a gente não está preparando eles para a vida, eles já estão vivendo. E quanto mais a gente aproximar essas práticas de sala de aula à realidade deles, mais eles vão se sentir ali pertencentes àquele processo, mais significativa vai ser a aprendizagem deles. E aí, o que fez sentido para vocês? Vou aguardar aí os feedbacks, ficar muito feliz com o retorno. O que fez sentido para vocês? Comentem, e vai ser muito bacana a gente trocar essas ideias, se fez sentido, se não fez, se trouxe algumas reflexões, para que a gente já comece o ano de 2022 planejando aí, criando os nossos projetos com um olhar diferente sobre as nossas práticas. Agradeço imensamente a atenção de vocês, a participação, e deixo aqui os meus contatos, porque a palestra se encerra aqui agora, mas a gente tem muito ainda para conversar. Um beijo para vocês, um ótimo ano de 2022 e muitos projetos fantásticos que vocês façam com os alunos.